Ah, acho que agora foi. Ah, foi. Oi, Oi, querida. querido. Agora Boa foi, agora noite. chegou. Tudo bem, querido? Chegou a convidada de honra. Muito grata, minha linda. Um prazer estar aqui com você. Prazer é meu de receber você aqui no meu espaço. Que bom, fico muito feliz. Tenho certeza que você tem muito a contribuir. Ah, Estava você falando, também. a Não, gente, tava dando uma travadinha e agora tá ótimo. sim, e eu estava falando para o pessoal que já tinha entrado que nós nos formamos juntas, né, em Sim, psicologia, e que foi um grande prazer poder te encontrar novamente, reencontrar, né? Nesse caminho sim. digital dentro da psicologia. Você Ah, quer se apresentar, maravilhoso. você quer se apresentar, Cris, para o Sim, pessoal te conhecer um pouquinho, conhecer seu trabalho? Estava falando do seu trabalho também, dos casais plenos, né? Chama Casal Pleno, que é chama Casal muito Pleno. legal, que é muito bonito, muito bacana. Se você quiser falar um pouquinho disso, se apresentar, Sim, primeiro queria agradecer você, querida Andréia. Sempre imagina. fui sua fã, né? A gente se formou juntas, fizemos psicologia. Tem muitas histórias bacanas, né, Sim, para a gente até relembrar. Queria agradecer quem está aqui nos assistindo, reservou esse espaço, porque no meio de tantas lives a gente sabe que é uma questão também de sim. escolha, né, Andréia? Estar Escolha, aqui né? com a gente. Sem dúvida, essa hora é concorrido, É, né? concorrido. Uma coisa legal é que a gente vai conseguir salvar. Então, para quem também Ah, depois quiser sim, compartilhar, né, André, com outras pessoas, vai sim, ser legal, vai estar disponível aqui no sim, IGTV e também no YouTube. sem dúvida, sem dúvida. Então, eu E sou a gente psicóloga de também. formação, né, como a Andrea falou. A minha carreira, eu quase fui para psicologia clínica, fiz uma formação analítica com a Rosana Pena, nossa professora em comum na época. E aí encontrei o mundo das organizações, fiquei 15 anos dentro de empresa, trabalhando com times, trabalhando com desenvolvimento de liderança, de equipes. E aí depois resolvi mudar radicalmente. Hoje ainda presto serviço para as empresas, mas começou a brotar uma vontade muito grande de trabalhar com casais. Porque de alguma forma sempre chegavam questões de casais masculino e feminino para eu trabalhar na empresa. E muito interessante que foi quando surgiu a metodologia que eu criei, que nós vamos falar um pouquinho dela, né? Porque tem a ver com inclusive com a saúde emocional dos filhos. E hoje eu atuo como mentora sistêmica, mas a psicologia eu sempre honro, porque é a nossa formação base e é uma formação. E a gente, eu acho que teve um privilégio, né, André? Que o nosso curso foi muito importante, profundo, professores maravilhosos. Sim. Então, um pouquinho, um prazer muito grande de bater esse papo contigo, que eu também depois já quero saber, estou super interessada em saber também sobre a escola de pais, mães e Sim. cuidadores, né, que você está criando. Muito bom. Então, muito grata por estarem aqui. Ai, a gente é que agradece. Eu vou me apresentar brevemente também, né? Nesses 21 anos, eu nunca parei de estudar e fiz uma formação atrás da outra. Estudei casal, família, fiz uma formação mesmo em casal e família na PUC, uma formação sistêmica. Depois eu fui para a psicanálise, me apaixonei pela psicanálise, estudei a psicanálise de Freud, passei pela USP, pelo SEDES, pela PUC em São Paulo, fiz uma formação, estou terminando a formação winnicottiana, que são 7 anos, na Sociedade Brasileira de Psicanálise Winnicottiana, e fiz também constelações familiares, né? Que Sim. converso com a Wilma, que bebem da fonte do Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares. Ah, Então, isso a gente tem em comum assim, também. Também tenho formação em sim, constelação. Muito sim. bom. Aí, isso, de uma forma muito resumida, é isso. E tenho a prática clínica, né, de 22 anos. 21 anos. A gente se formou em 21. 99, 21 anos. Foi. Muito Mas bom. então, Cristi, na realidade, assim, acho que a gente podia começar pensando, né? Como é que a relação conjugal do casal pode afetar a saúde emocional dos filhos? Porque eu estava começando a dizer
que o casal parental, ele é a sustentação, né? Ele é o pilar de sustentação da família. E que muito do que é criado e proposto para os filhos no ambiente familiar vem desse pilar de sustentação, que são os pais, né? Você quer começar falando e a gente vai trocando? Vamos, ótimo. Então, o primeiro ponto que aí você falou que é a sustentação, né? Pai e mãe, a gente precisa olhar, e eu trabalho também isso com os casais, e que existe, a maior parte das vezes, existe uma inversão quando a gente fala de ordem sistêmica, que não é nada óbvia para as pessoas, principalmente por questões culturais, né, de pai e mãe, achar quando tem filho, mudou a minha vida, aquelas coisas, mudou minha vida e o filho e os filhos ficam em primeiro plano. Então, esse é o primeiro equívoco. Numa relação saudável e na ordem sistêmica, o casal, né, e antes até de ser pai e mãe, eles vêm em primeiro lugar e depois os filhos, ou seja, primeiro o indivíduo e a relação do casal, depois o papel de pai e mãe com os filhos. E isso eu gosto de sempre relembrar, porque não é óbvio para a maior parte das pessoas. E muitas vezes, na intenção até de inconsciente, Andréia, que eu percebo isso muito claro, de falar assim, não, mas o meu filho, minha filha é prioridade, tal. O peso que a gente coloca, quando coloca, né, como prioridade primeiro os filhos, a gente nem imagina o impacto que dá no emocional das crianças, porque é pesado. Porque vamos pensar até nós, em relação ao nosso pai e nossa mãe. Nós sempre seremos pequenos e os pais grandes. Né? Na relação do casal, quando eu coloco o filho em primeiro lugar, ou os filhos, tem essa inversão. Os filhos ficam grandes e os pais pequenos. Aí já começa o abalo emocional, que é observável, né, André? Então, por exemplo, casos que você também deve ter muita experiência, porque você trabalha com isso, casos de sonambulismo, casos de não conseguir dormir à noite, sinais bem claros, né, que afetam o emocional. Doenças, sistemicamente falando, até 10 anos, todas as doenças que as crianças têm são emocionais e não são delas, são carregadas ou do pai e da mãe ou da família de origem, né? De toda a ancestralidade. Então, tudo isso são sutilezas que se a gente consegue primeiro olhar o casal, né, e cuidar dessa relação, é aí um detalhe, né? Que também é sutil. Não é cuidar do outro, porque quem cuida do outro é pai e mãe. Né? No casal pleno, eu costumo falar isso. Como é que a gente ativa o adulto saudável em nós? Primeiro, tem que aprender a cuidar de mim mesma. Né? Então, existe, todos nós aqui temos uma mãe e um pai interno, porque nós já somos adultos. Né? Então, quem cuida da nossa criança interna, tal, é o nosso pai e a mãe interno. Quem cuida da relação? Aí sim os dois. O que é funcional para os dois para, de fato, verificar como que esses filhos estão. Psicóloga, acho que travou um pouquinho da Andréia. Voltou. A gente voltou. A gente que é psicóloga, André, eu costumo dizer para em qualquer tipo de relação, né? Não só profissional, mas amigos, família. Gente, quem tem filho é o maior estímulo do nosso autodesenvolvimento. Né? Não tem mais nada que supere isso. Porque eles estão escancarando, né, o que de fato, ou o que é luz em nós, o que é saudável, ou o que é sombra, e eu nem trato como bom ou ruim, que é sombra, mas são pontos cegos, que se a gente olhar com um olhar de autocompaixão, a gente vai tratar com carinho e vai abrir também esse espaço para eles ficarem mais livres emocionalmente, falando. Sim. Na realidade, é interessante isso que você está falando, Cris, porque na ordem sistêmica o casal vem primeiro, né? E quando o casal descuida de olhar-se, né? De olhar a relação, de olhar a si mesmo, cada um dos pares amorosos, e se põe a só cuidar, né, da vida do filho, isso Sim. vira uma vigília em cima dos filhos, como se aquilo fosse até uma espécie de fuga no sentido de deixar de olhar para si mesmo, né? Perfeito. E veja bem,
eu não estou em nenhum momento tirando a indispensável, a essencial importância da relação materna e paterna, e dessa relação ser uma relação extremamente zelosa, amorosa, cuidadosa, protetora, de segurança para esses filhos. Mas se o casal não se cuida primeiro, né? Ele deixa de ser esse pilar de sustentação para essa casa como um todo. Essa é a grande coisa, né? E a premissa, né, do Bert Hellinger, hoje eu estava ouvindo um vídeo dele falando sobre casais. Ele estava falando que o pilar de sustentação do casal, que é a relação complementar, né? Não é hierárquico. Não, é lado a lado. Né? A relação hierárquica é a relação com os filhos. Então, os pais orientam os filhos, cuidam dos filhos, criam os filhos são pequenos e os pais são grandes. Se isso se inverte, funciona a família inteira. Na relação conjugal, é complementar. Os dois são criadores dessa relação de forma bilateral. Eles se afetam. Exatamente, lado a lado. Não tem nenhum que manda no outro. Né? E é até importante, né, Cris, porque muitas famílias, hoje a gente vive numa sociedade meio machista, né? Em que parece dentro de muitas famílias, né? Parece que o papel do homem tem mais espaço, é mais importante, porque talvez o homem tenha uma conquista profissional maior em algumas casas, em algumas circunstâncias. Mas que é muito importante que a gente saiba valorizar, né, o cuidado da mulher, a contribuição da mulher para essa relação. Mesmo aquelas mulheres que não trabalham fora. Aquelas mulheres que não trabalham fora também têm a sua importância no zelo da família, no cuidado com os afazeres de casa, para que a casa esteja em ordem, para que o homem possa sair para trabalhar. Isso é muito importante. Claro que hoje a gente vive outros tempos, mas essa ainda é a realidade de muitas mulheres. Outro dia mesmo eu estava ouvindo uma mulher dizer o quanto ela se sentia desvalorizada, que parecia que ela estava zerada, ela usou esse termo, né? Zerada, eu estou zerada para o meu marido, porque eu não me desenvolvi profissionalmente, eu não ajudo no sustento da casa, então é como se eu não valesse nada. E é muito importante que a gente saiba que é óbvio que a contribuição dela talvez não seja financeira para dentro de casa, mas ela traz sim uma contribuição para que esse marido possa sair e trabalhar. Mas assim, o que eu queria que a gente tentasse começar a pensar, o que nos habilita ao amor saudável? Você quer falar? Sim, então, tem várias coisas, né? Mas um ponto que me veio te ouvindo, e agora com a sua chamada, André, tem uma questão aí que é sutil também. Foi legal você falar da questão de uma polarização feminina e masculina. Não vou nem falar de gênero, né? Feminino e masculino, que está em nós, né? Que todos nós temos o lado feminino e masculino dentro da gente. E isso pode ser potencializado ou não. Por outro lado, o que eu tenho percebido também nesse amor saudável é quando a mulher começa também a dar um espaço para o pai ocupar esse papel afetivo e amoroso. Porque durante muito tempo, como teve essa dicotomia muito grande, né, das mulheres que faziam esse papel nobre, né, hoje dentro de casa, e o homem também fazia o outro papel nobre, tinha uma rejeição também de ambos os lados, porque a hora que o marido, por exemplo, por algum motivo, eu acompanho vários casais que querem mudar de carreira, a mulher também, muitas vezes, não dá espaço para esse homem fazer o papel de pai de um outro lugar, que é como se fosse deixando o lado feminino dele também, né, à disposição desses filhos. Então, eu vejo que é um convite, está muito interessante essa pandemia em relação a tudo isso, porque inevitavelmente a maior parte de quem trabalha muito tempo fora, os homens, estão trabalhando dentro de casa. Sim. Né? São ainda exceto profissionais de saúde, mas a maioria está dentro de casa. Então, está sendo um convite para olhar esse lugar saudável. E tem uma coisa que eu falo no curso logo de cara, que não é óbvio no primeiro momento, André, que é assim,
Casal pleno, gente, não é casal perfeito. Isso é muito Casal importante. pleno, né? Casal pleno é quando, por exemplo, consegue expressar as emoções e os filhos, tudo bem perceber se um dia tá triste, tudo bem Uhum. perceber se um dia não tá tão bem, mas percebe que o casal lado a lado, um apoia o outro, né? Uhum. E não Sim, julga, né? Sai desse sim, lugar de julgamento e vem para esse lugar que sim. você falou complementar, que é chave. E isso gera uma segurança emocional muito grande para os filhos. Sim. Na realidade, para a psicanálise, né, tem um ponto de vista da psicanálise que eu acho que também é E eu bastante adoro interessante. vários pontos de vista, ótimo. Então, para a psicanálise, o que habilita a gente a amar de forma saudável e que o amor está proporcional a isso, ao nosso amadurecimento emocional. E o nosso amadurecimento emocional nada tem a ver com a nossa idade cronológica, né? Ah, quanto Perfeito. mais velho, mais maduro. Não, não é desse amadurecimento, né, físico que eu estou falando. Eu estou Sim, falando de um amadurecimento emocional, que isso independe da idade cronológica. E o que seria um amadurecimento emocional? Dentro de uma relação conjugal, dentro de uma relação amorosa, seja ela, né, se eles vivem juntos ou se eles não vivem juntos, qual é a configuração? Hoje em dia a gente tem que incluir todas as configurações. todas, todas. Antes a gente falava só de um modelo, né? E hoje em dia a gente tem essa liberdade, que bom que a gente tem, e pode Sim, incluir todas as formas de amor e configuração familiar, né? Então, eu quero que a minha fala seja bastante inclusiva nesse sentido, mas o que seria um sinal de um amadurecimento emocional? Muitas coisas, e eu vou citar algumas delas. Então, por exemplo, a capacidade de você se olhar, se perceber, se conhecer, a sim, capacidade de você poder saber do outro, não usar sempre o seu parâmetro, o seu referencial para avaliar o outro, porque o outro sim, está num outro lugar, veio de outra família, tem outros hábitos, outra forma de amar, que é diferente da sua. Um dos sinais de amadurecimento, né, para o Winnicott, que é um grande psicanalista, é a capacidade de você se responsabilizar por aquilo que você faz ou por sim, aquilo que você deixa de fazer, que você tenha a capacidade de saber do efeito das suas atitudes, das suas ações em direção ao outro, que isso cria um efeito no outro, né? perfeito. E, Sim, e é, e é interessante, Cristi, porque a tendência natural, eu acho que isso, mais ou menos, né, guardadas as diferenças e proporções, mas é muito comum a gente encontrar no consultório a responsabilidade sempre é do outro. Tá ruim por sim, causa do outro, o outro me fez, o outro não fez, né? O outro criou o mal-estar e é muito difícil a gente encontrar alguém que realmente consiga se responsabilizar por aquilo que fez ou deixou de fazer. Então, esse é um sinal de amadurecimento emocional também, que é indispensável para um amor dar certo, para um amor saudável, né? Para uma vida a dois, sim, suficientemente boa. E claro que quando você consegue ter uma relação conjugal saudável, você passa. A estabilidade, gente, cria confiança. Os total. filhos se sentem mais seguros, mais protegidos, mais confiantes porque eles estão num ambiente mais pacífico, mais tranquilo, mais harmônico. Então, é muito importante o tempo todo, porque é tão interessante, né? Quando a gente, por exemplo, uma das questões também do casal, Cristian, acho que você vai concordar comigo, é que a gente, quando se apaixona, a gente se apaixona pelo ideal da gente mesmo, né? Então, é Perfeito. Só procura difícil projeção. pura projeção, né? Sim, Então, é muito comum você encontrar alguém que acabou de conhecer, que você está há pouco tempo, nossa, essa pessoa é o príncipe, é a princesa, porque faz, porque acontece, porque, nossa... E aí, dali um tempo, isso parece que vai sossegando, não é que você vai deixando de gostar, vai deixando de ficar sim, envolvido. Isso vai sossegando porque você vai se deparando também com aquilo que não é tão encantador, com aquilo que não era bem assim que você tinha imaginado, com aquilo que te frustra. E dentro de um convívio cotidiano de casal, gente, o outro
ele é muito espelho. Ele não te devolve o tempo todo aquilo que você gostaria que ele devolvesse. Ele não vai ficar o tempo todo no convívio cotidiano só te admirando. Porque você também vai colocar ali no convívio cotidiano aquilo que não é tão legal, aquilo que não, aquilo que falhou, aquilo que estressou, aquilo que não foi muito aquele estouro do dia, e muitas das vezes. E aí, assim, quando o outro traz isso para você, né, mostra esse espelho, esse é um momento difícil para o casal, porque a tendência é a gente se defender. E aí vira um embate, né? Se você consegue nessa hora, opa, deixa eu parar, peraí, mas por que será que ele está falando isso para mim? Mas por que será que eu despertei isso nele? Né? E Sim. você ser capaz de começar a ouvir o que o outro te traz, o que o outro te diz, isso é muito importante, né, Cris? É isso que você falou, André, é uma das chaves que eu vejo que que dá essa guinada para amadurecer realmente, né? Eu trato isso na diferença do amor à primeira vista e do amor à segunda vista, Isso. tá? Então é porque daí fica didático até para as pessoas entenderem que É, o amor à primeira vista é uma paixão fugaz, mas eu não isso, olho o outro ainda como ele é sim, fruto de projeção. O amor à sim, segunda vista, né? Nós temos coragem de ser imperfeitos, porque aí vem um adulto saudável e tem coragem também de se posicionar, porque o amor à primeira vista, como é príncipe e princesa ideal, o que que acontece? Ah, para eu não perder o outro, eu nem vou falar para o outro o que está me incomodando na relação. E eu vou ou suportando ou atacando demais, porque dependendo do perfil, cada um vai ter esse movimento, né? Ou de fuga ou de luta. E o sim. amor à segunda vista, eu tenho clareza do que o próprio Bert Hellinger traz uma frase que eu gosto bastante, que ele fala assim: não há relação a dois, são sempre relações entre sistemas. Sim, Então, assim, no amor à sim, segunda vista, né, Andréia, a gente percebe sim, assim que é isso, ó, sim, se o outro me incomodou, peraí, primeiro, antes de eu falar que a culpa é do outro, ou que o problema é do outro, o que, que será que eu fiz que eu posso ter despertado isso nele? Ou o que, que será que ele, de repente, são coisas dele que ele está resolvendo, que tudo bem também, mas que ele está descontando em mim. Então, há uma clareza e há uma separação nesse sentido saudável, para quando, né, o casal estar contribuindo um com o outro na relação, que seja de um lugar, como você trouxe, de uma estabilidade emocional que, para quem tem filhos, gera segurança para os filhos. Porque se não tem isso, amor à primeira vista, né? Primeiro, é muito impressionante. São todas as crianças no mesmo nível. É uhum, comum a gente ver, né? Os casais brigando, culpando o outro e tal. O que, que os filhos fazem, gente? Os filhos fazem porque eles querem corresponder à expectativa dos pais. Daí eles começam ou a desenvolver doenças, ou começar a desenvolver algumas síndromes para salvar os pais, porque eles querem de qualquer jeito tirar os pais, numa uhum. inversão completa, né? De ordem, tirar os pais desse lugar. Daquela situação. Né? Então, quando tem essa questão e aí eu trazia até uma estatística para a gente, você me trouxe, né? 85% ainda da humanidade está no estágio de vítima. É Que muito triste, né? forte. É, 10% começa a se autorresponsabilizar e perceber que nada é externo, que tudo é interno. E apenas 5% que tem essa relação saudável, e não é só casal, gente. Seja parceria de trabalho, seja entre amigos, seja com os próprios filhos. Então, é um convite muito grande para a gente amadurecer coletivamente mesmo, né, André? Tudo isso está sem, acontecendo agora. sem É dúvida. muito, porque nada é externo, gente. Nada é do outro, né? Eu tô criando uma realidade. Sem dúvida. Na realidade, eu até falei na última live sobre intimidade, né, em tempos de pandemia, porque tem um Perfeito. vírus lá fora empurrando a gente para dentro das nossas relações mais Sim, próximas, né? E aí, nessa hora, tem um tanto de sentimentos aflorados, né? sim.
E curioso, Cris, que eu tenho percebido, né, a fala comum dos meus pacientes, mães e pais e casais e tal, que as crianças pititicas estão super felizes, como se nada, Mas fala assim, como estão se nada adorando. tivesse acontecido. Por quê? Primeiro porque elas não tem que ter mesmo, né, Sim, a dimensão do que exatamente está acontecendo aqui os pequenos. E também porque elas ganham, essas crianças pequenas, a presença dos pais de uma forma tão constante e contínua, né? Há dias, há meses, né? Eu estou há mais de total. um mês em casa. Então, fazendo Sim, trabalho em casa, né? Trabalhando de casa. Então, isso muda toda a configuração familiar e revela muito, mas muito, muito. da intimidade, de como é que é o convívio, como é que é a sua tolerância com aquilo que você não gosta, como é que você consegue dar um tempo para o outro, se o outro precisar, ficar meio quietinho, você é mais invasivo, você é mais na sua, você dá de menos, você dá de mais, né? No Sim, sentido sim. assim, qual é a medida? A medida é sempre a partir de você mesmo, ou você é capaz de perceber as necessidades do outro e Sim. atender a essas necessidades e a respeitar essas necessidades. Eu brinco que quando é tão interessante ter um casal em crise, né? O casal às vezes vem para o consultório e tem uma fala assim: nossa, mas de repente ele veio com essa, de repente ela veio com isso, de repente houve a separação. Gente, nunca é de repente. Nunca é de Nunca é de repente. repente. O tempo todo no convívio, fica sinalizando para o outro o mal-estar e parece que aquilo passa despercebido. Quando você vai atender, já está tarde demais. Já aconteceram tantas coisas que magoaram, que criaram Sim, sentimentos, né? Quando você podia ter cuidado muito antes para evitar esse mal-estar. E o mal-estar dentro de uma família, o mal-estar de casal dentro de uma família nunca é só do casal, é dos nunca. filhos também, porque os filhos. Eu postei outro dia, fiz um post que os filhos sentem o que está no interior dos pais, mesmo Total. que eles não digam. Os Eles filhos manifestam, né? E manifestam claramente. É só a gente estar manifestam, atento. inclusive no corpo, no próprio No corpo, né? corpo. Impressionante. E isso Né? que você está falando, eu falei já alguns clientes também meus, né? Ou quando está em casal, ou quando está separado, eles falam assim: ah, Cris, mas a gente não está aguentando mais. Tal. Eu falei assim: deixa eu dar uma ótima notícia para vocês. E eu posso falar isso porque, inclusive, eu sou psicóloga. O que essa geração vai economizar de terapia na vida vai ser impressionante, porque está convivendo, está tudo aflorado. Então, gente, nós temos que aproveitar isso. E é isso que a Andrea trouxe da intimidade. E a fragilidade não é fraqueza. A fragilidade é um lugar macio de vulnerabilidade que ajuda a gente também a olhar para o outro. Porque é aquela condição que está ali para nós. E é isso, os filhos, então, delirando. Às vezes, né, os meus estão um pouquinho maiores, falam assim: ah, mãe, estou com saudade dos amigos. Ok, mas o que vocês estão mais gostando? Estão adorando que vocês estão o dia inteiro em casa. Então, assim, mesmo né, trabalhando, né, fazendo tudo, naquela confusão, daí muda a rotina e tal. Mas, gente, é maravilhoso porque eles estão pertinho da gente. E a gente, se a gente olha com esse olhar de autorresponsabilidade, né, André? É um lugar de muito aprendizado para todo mundo. E Sim. é maravilhoso. Eu falo assim, que às vezes a gente acha que é meio maluquinho, mas, gente, é aproveitar de fato essa condição que nos foi dada com um olhar maduro, né? Sim. E principalmente para quem tem filhos. Tem a Joelma tá perguntando, os filhos manifestam os sintomas dos pais, como identificar? Eu posso responder? Pode. Se eu me vier mais alguma coisa, eu complemento. Pode sim. Eu acho que é tão importante como identificar, eu diria, Joelma, sabe quando a criança deixa de poder ser criança e passa a se preocupar com coisas que não seria do universo natural Sim. dela? Quando a criança perde a graça, a brincadeira e fica olhando assim para o pai, para a mãe, para ver o que vai acontecer. A criança fica mais apreensiva, mais chorosa, mais medrosa.
tem medo de dormir à noite sozinha, porque ela fica com medo da instabilidade do ambiente. O que será que pode acontecer com os meus Sim, pais, né? Independentemente do que esteja acontecendo, pode tanto ser um conflito conjugal, como sim. também pode ser alguma coisa pessoal mesmo, às vezes é problema de saúde, de um dos pares amorosos, né? Então, assim, é muito importante que a gente saiba que tem coisas, é isso que eu queria falar, vou aproveitar a pergunta da Joelma. Não só como identificar, mas como evitar, né? Sim. Então, como identificar seria isso. Você começa a perceber que a criança, ou mesmo o jovem, deixa de viver o fluxo natural da vida dele, o jovem de internet, de namorico, de conversa com os amigos, de querer sair, para tomar conta do que está acontecendo em casa. Sim. Ou começa a se isolar para criar uma fuga, assim, para Uma se fuga, uma defender proteção. e não ter que conviver com o que está acontecendo em casa. Né? Então ele se tranca no quarto, ou a criança sintomatiza, fica com medo de dormir e tudo mais. Mas como é que a gente pode assim evitar, né? Gente, o que é do casal é da conta do casal, não é da conta dos filhos. Não adianta querer estabelecer uma parceria ou uma fala de cumplicidade, a mãe reclama do pai ou o pai reclama da mãe. Ou então a mãe vai falar de um problema pessoal dela, vai trazer uma situação que o filho não tem maturidade emocional Nenhuma. para lidar, nenhum. Ele não vai poder ajudar em nada. E vai pior, não só ele não vai poder ajudar, porque ele não tem maturidade emocional para resolver, como isso vai sobrecarregá-lo. Sim, Ele vai ficar muitíssimo preocupado, abalado, vai sintomatizar e não vai ter o que fazer com isso, sim. porque isso não é da ordem dele. É da ordem da sua vida individual, da sua vida adulta ou da sua vida conjugal, né? Então, nessa hora, aquela hierarquia parental em Sim. relação aos filhos é muitíssimo Muito, importante. muito importante. Não, Aqui isso a Joelma continua perguntando e como lidar com as atitudes imaturas e de pirraça do marido em relação à esposa, ou mesmo da esposa em relação ao marido. Você quer responder, Cristian? Ou você quer que eu responda? sim. Primeiro, gente, primeiro, Joel, primeiro, obrigado pelas perguntas, né? Porque daí ajuda a Obrigada. gente também a Sim. trazer essas questões aqui. Primeiro lugar, é assim, é saber essas atitudes imaturas, seja do marido, da esposa, ou do parceiro ou da parceira. Por qual ponto de vista? É pelo meu ponto de vista que realmente eu estou julgando o outro, porque eu gostaria que ele fosse como eu. Primeiro a autoanálise, né? Ou de fato é um comportamento que de alguma forma eu me coloco como mãe ou como pai, porque isso é comum também ver em casais, né? Essa ordem invertida. Então eu vou tem várias teorias, mas trazer uma teoria que faz muito sentido para mim nos meus atendimentos, né? Normalmente, imaturidade de um ou de outro é porque alguém assume o papel de mãe do casal. E aí é uma falta que teve com a mãe lá atrás na infância. E é clássico isso. E aí tá chamando atenção para ser cuidado. Então, gente, é projeção atrás de projeção que a gente tem que ficar atento. O outro ponto que é clássico também, e isso que tem a ver com o que a Andrea está trazendo, né, de como evitar tal, gente, é perceber o seguinte: não dá para. Eu quero reforçar porque isso é muito crítico. Não é para falar mal de marido ou de esposa para filho. Isso deixa eles extremamente inseguros. Porque, de fato, além deles não ter estrutura emocional, eles ficam divididos, porque eles não querem escolher entre um ou outro. Os dois são importantes, têm o mesmo grau de importância. Independente se a mãe acha que o pai é imaturo, se o pai acha que a mãe é imatura, eles não têm essa dimensão. Porque para eles, pai e mãe é tudo. E um outro ponto que eu lembrei, que tem a ver também com essa pergunta das pirraças, né? Agora estou falando já de filhos adolescentes. Pai ou mãe querem ser amigos dos filhos. Ai, Gente, pai e é. mãe é pai e mãe, não são amigos. Então a gente precisa também dar conta, né, desse lugar de se reposicionar
E se eu percebo, por exemplo, que o meu marido ou ele me vê sendo imaturo, e aí, ok, mas no sentido assim, saudável, eu vou pontuar para ele, falar, olha, isso que você está fazendo, na minha perspectiva, mas não vai no lugar julgador, né? Vai no lugar posicionado. Na minha perspectiva, você está num papel de amigo, não de pai. E vice-versa. Se tem essa abertura madura no casal, André, eu recomendo que a gente fale abertamente. Sim, Até porque, sim, como adultos, a gente não precisa concordar com tudo, né? Só sim, que a tá. gente não pode ir num lugar de julgador. Sim, sim. Você estava falando, né, dessa coisa da pirraça também. Eu acho que a pirraça tanto pode ser um pedido de cuida de mim, né? Então, assim, de papéis invertidos. Então, eu roubo a cena e Sim, eu crio uma situação em que a atenção vai ter que ser voltada para mim. Ou às vezes é uma competição do casal para ver quem manda mais, total. né? Então é interessante assim que se tem uma pirraça, tem um conflito por trás dessa pirraça. A pirraça é só um Total. sintoma. O sintoma ele comunica o tempo todo o que está acontecendo. Se a gente for capaz de ouvir o sintoma, né? O sintoma, por exemplo, a pirraça é um sintoma É um de alguma sintoma. coisa que não está legal. Se você, eu fico pensando assim, né? Por que será? O que dificulta tanto a comunicação? Por que que as pessoas, ao invés de chegar, né? Eu lembro que uma das coisas que eu fiquei muito com isso, assim, né? Da minha formação da PUC, que era você ter a capacidade de transformar a sua queixa em pedido, em fala, em comunicação. Porque a Sim, gente tende, diante do mal-estar, só reclamar sim, reclamar, recuar, se calar, fugir ou agredir, né? Essas são sim. defesas do incômodo quando a gente se sente incomodado na relação. Então, assim, é tão importante que você diga para o outro, ao invés de você reclamar do outro, é dizer: você pode me ajudar? Eu estou precisando tanto da sua ajuda. Olha como muda tudo, não muda tudo? Muda tudo, André. Isso que você está trazendo é a chave, porque todo agressivo, todo bonzinho, gente, tem uma insegurança por trás. Se a gente consegue, isso serve para qualquer relação, né? Se a gente, diante de uma manifestação ou de pirraça, ou de agressividade, ou de também se apequenar, a gente tiver essa habilidade de falar assim, ou pedir ajuda, ou falar assim: olha, tudo bem, né? Tá tudo bem, eu não sei o que está acontecendo contigo, mas se você precisar da minha ajuda, eu tô aqui. E eu também Uhum. gostaria de pedir a sua ajuda nesse sentido. E isso começa a criar, né, essa Uma sintonia cumplicidade, saudável, né? uma cumplicidade que leva para o lugar da intimidade. Porque tem uma questão também, Andréia, que é comum a gente ver os casais, né, confundirem. E eu vou entrar no outro tema, mas como me veio, né, vamos ser fenomenológico Sim. também, né, que é intimidade com sexualidade. É Ah, sim. comum, no amor à primeira vista, uma agressividade ir para um sexo, tá? Sim. E depois parecer que tá tudo bem. É uma defesa também, nós temos que tomar cuidado com isso, que isso tem a ver com uma conquista, mas é uma conquista ainda infantil, não é madura. Uhum. E isso Sim. cria um círculo vicioso tremendo no amor à primeira Ou vista. porque na realidade você não lidou com a coisa em si, com aquilo que precisava ser Isso lidado, né? Você simplesmente camuflou. camuflou, né? É. Vou com um prazer que é um nível de Uhum. instintivo, e aí, Sim, dependendo da química do casal, isso não ajuda, porque daí, como é sim. uma química muito boa, parece que tá íntimo, mas não é, porque tá camuflado. Então, atenção para esse ponto também, né, André? Porque é Na sutil, realidade, sim, quando você consegue se cuidar, né? Quando você consegue estar mais pleno para você mesmo, você é capaz de viver a sua sexualidade de forma mais plena, inteira. sim, Você é capaz de se relacionar com o outro de forma mais inteira. É capaz de se perceber e perceber o outro e construir um outro tom assim de relação, sim, uma relação muito mais estável e confortável de se ficar, né? É tão interessante assim, né, que eu acho que é importante que quando a gente fala de conflito, se tem um conflito, tem alguém que está machucado, que está inseguro, que está cismado às vezes, né? Que tem sim, algum sentimento desconfortável.
Se o meu parceiro, de alguma forma, está desconfortável, né, está se sentindo incomodado na relação, é tão importante. Se você consegue saber o que está acontecendo, você pode fazer uma coisa que é mágica na relação, que eu tenho certeza que a Cristian vai concordar comigo, que é a capacidade de reparação. Gente, se, Total. se um machucou o outro, para as coisas reestabelecerem, não dá para você pular aquele conflito e seguir adiante. Não Sim, adianta, porque isso vai voltar em algum momento lá na frente. É sim. tão importante que você consiga parar diante do outro, se desculpar, mas não só pedir a desculpa, mas fazer, ter alguma atitude na direção do seu pai que está magoado, chateado, que você, por acaso, pisou na bola, porque isso pode acontecer nas Sim, relações, claro. claro que pode acontecer, né? É tão importante que você, então, entre com alguma coisa que vai reparar aquele sentimento de mágoa, de ressentimento, que você seja capaz de saber o que é importante para o outro e dar um pouco daquilo para ele, porque é isso que vai funcionar na reparação, né, Cris? Perfeito. Isso que você está falando, André, quando eu trabalho essa questão no, né, com os casais, no curso que tem a ver com o princípio do dar e receber, tem uma questão muito sutil aí que muitas vezes não é óbvio, né? Quando eu não conheço o outro totalmente, eu caio numa armadilha de fazer a máxima que às vezes a gente aprendeu. Ah, trate o outro como você gostaria de ser tratado. Isso é uma grande armadilha. Eu Exatamente, até preciso porque o outro é aprender. outro, É né? isso. Eu preciso, se eu conheço o outro verdadeiramente, eu vou tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. Isso é uma real empatia. Isso é um reparar verdadeiro, né? Isso Sim, é o sim, lugar, por exemplo, se sim. a minha vontade, né? Pegando um exemplo aqui em casa, se a minha vontade às vezes é de falar tudo ao mesmo tempo e o meu marido é mais silencioso, eu preciso dar conta de falar no momento que ele também está aberto. Porque daí a Sim, frustração não fica mútuo, né? Eu vou lá, sim. quero falar tudo que eu quero falar. E às vezes estou cheio de coisa para falar porque já refleti tal, tal. Mas se eu não conheço ele, não dou espaço de fato, peraí, é o momento? Eu vou Exatamente. marcar um momento para falar com ele, tá tudo bem? Isso gera uma reparação saudável. Sim, Inclusive em relação aos filhos, né, André? Por exemplo, aqui que tá tudo junto misturado. A gente combinou. Toda semana a gente vai mudar alguma coisa na rotina. Porque para eles estudam em Waldorf. Nunca tiveram acesso à tecnologia. A gente também não podia ficar, por exemplo, num lugar rígido. Então, como é que nós vamos combinar? Porque as aulas começaram a ser online, né? sim. E aí, então, como é que a gente vai fazer? A gente tem que estar muito sintonizado para flexibilizar combinado. E se algo sai de uma maneira falha, né, André? Não é já Sim, acusar o outro. Peraí, então, sim, ok, claro. aconteceu isso, seu pai falou isso, então daqui a pouco a gente conversa. Mas não é reparar na frente dos filhos. Exatamente. A discordância em relação à educação dos filhos, do casal, isso pode acontecer. Porque Claro, eu digo que o casamento, né, eu falei isso outro dia para a Cristi, na realidade, quando vem a mulher com a bagagem, com a mala de herança familiar dela, valores, crenças, hábitos, costumes, e o marido com a dele. sim, Aí os dois se casam e essas duas bagagens precisam virar uma só. Então, é natural que, diante de algumas questões na educação dos filhos, o casal discorde. Eu acho que podia, ele acha que não podia. Ele sim. acha que está demais, eu acho que está de menos. Isso é natural. A questão é como é que vocês vão lidar? Isso não precisa ser na frente dos filhos. Você não precisa E, desautorizar a sua mulher não precisa te perfeito. desautorizar porque que você não concorda. Né? Você pode, sua mãe deixou? Ah, eu vou falar com ela então. E, Sim, e aí depois, se vocês resolverem entre vocês mudarem de ideia sim. juntos, isso é só para ser passado para o filho, não precisa ficar na discussão. Ah, então você se responsabiliza. Se acontecer alguma coisa, você vai ver, não sei o quê. Né? Isso vira um conflito porque eles discordaram de alguma situação em relação à educação dos filhos. Né? E Então, gera, né, Andréia, uma manipulação dos filhos em relação aos pais, né? eles já sabem para E quem isso pedir. Eles já já sabem para sabe quem a quem pedir. pedir, já sabe. Então, assim, É, isso é chave. Aqui, gente, isso precisa ser premissa para todos nós.
jamais desautorize seu parceiro na frente dos filhos. Depois vocês podem mudar tudo, mas desautorizar, primeiro Não. que a família inteira perde força. E Exatamente. segundo, que os filhos, gente, eles são muito inteligentes. Eles vão manipular. E aí a gente depois não percebe o quanto que a gente perdeu, de fato, esse domínio saudável que gera uma estabilidade emocional por várias coisinhas desse tipo, né, André? Não é muita coisa, gente. Nós não estamos falando de grandes traumas. É esse dia a dia que não é cultivado, que não é nutrido. Sem dúvida. Eu digo assim, né, Christian, aí é um conceito até da psicanálise, que eu acho que é importante trazer para a gente pensar também, assim, tudo isso implica amadurecimento dos pares amorosos, né? Se eu tenho um pouco mais de percepção de mim mesma, de percepção do que realmente apazigua a casa, do que traz tensão, do que deixa a casa caótica, Sim. bagunçada. Se eu tenho essa capacidade perceptiva, que isso tem a ver com amadurecimento emocional, eu começo a me comportar de forma completamente diferente. Tanto em relação a mim mesma, a me respeitar mais, a respeitar os meus momentos, a me conhecer melhor e a conhecer o outro. Então, só que aí é que tá, assim, né? Tá bom, mas André, você está falando de amadurecimento emocional, mas o que é que traz o amadurecimento emocional? Como é que a gente aprende o amadurecimento emocional, né? Então, na realidade, para a psicanálise, uma coisa retroalimenta a outra. É muito interessante, porque você adquire a capacidade de amadurecimento emocional sentindo o amor dos seus pais, tomando o amor dos seus pais, recebendo o amor dos seus pais. Essa é a grande raiz do amadurecimento emocional, Sim. porque isso te dá condições de se estruturar na vida e caminhar sem muitas faltas, sem muitas lacunas, Sim. e projetar no outro muito menos, porque tem uma questão também do casal, Cris, que valeria um dia a gente falar, o que eu quero que o outro me dê, que eu preciso, que tem a Sim, ver com a minha total. falta, e que não tem a ver com o papel de mulher. Às vezes eu estou pedindo para o outro cuidar de mim porque eu não me senti cuidado lá atrás, por exemplo. Sim. Mas, É isso mesmo. Tem uma aula só sobre isso no meu curso. não é? Isso aí é gritante. É E muita gente não tem essa clareza. muito comum. É Muito muito comum. comum acontecer, né? E aí desfunciona tudo, porque aí você quer que o outro te dê preencha uma carência que não é da ordem do homem e da mulher, que é Perfeito. uma questão que você precisa resolver na sua vida pessoal, você traz para o seu casamento, ou o homem traz, e aí se a mulher não atende ou se o homem não atende, tem uma frustração, entra num vazio, num buraco. Se atende, desfunciona, porque o papel dele e dela não é esse, né? Então, essa é uma questão para a gente falar, hein, Cris? Acho importante a gente falar sobre Maravilhoso. isso, né? Mas está perdido, tá Lindona, vendo? agora que eu vi, que a gente está empolgadíssima aqui. Queria que você contasse um pouquinho, né? Até para eu saber mesmo, que eu estou curiosa, né? Do programa que você está criando, da escola de Sim, pais, mães, sim. cuidadores. É. Na realidade, assim, ao longo da clínica, eu comecei a perceber exatamente isso, né? O quanto era importante para todos nós, para a constituição do nosso, da gente como sujeito na vida, como pessoa, a criação dos nossos pais. Como isso é importante. E isso implica um tanto de coisas que tem a ver com um pouco do que a gente falou e tantas outras coisas. E eu comecei a perceber que quando eu ia trabalhando isso, Cristi, isso de alguma forma ia ajudando esses pais a desatarem esses nozinhos, a criarem relações melhores com seus filhos, a criarem ambiente familiar melhor e tal. Então, eu resolvi fazer um programa, que o programa vai ao ar em breve, né? Ele tá sendo trabalhado para ir no formato digital. Eu tenho vendido para algumas escolas, para os pais das escolas. Olha que legal, né? As escolas dando Fantástico. espaço para cuidar da criação dos filhos em casa. Achei isso Sim. fantástico, né? Então, logo, logo vai estar no ar. E o nome do programa é Escola para Mães, Pais e Cuidadores. E eu quero que você também diga e fale um pouco do Casal Pleno. Ah, ótimo, maravilha. Já estou interessadíssima, já vamos falar Eu, depois mais eu sobre isso. também. Estou adorando.
E até porque aqui, quem tem esse incentivo, né, de escola de pais, normalmente é a antroposofia, que é a base da escola Sim, Waldorf dos filhos. sim, E a gente acha maravilhosa. encantador. Imagina que Sim, demais você é, tomando essa iniciativa aí, eu tô achando o máximo. bem Sobre o legal. casal pleno, sobre o casal pleno, tem total conexão com isso, com esse programa, o programa, inclusive, né, Andréia? Nós estamos já na terceira temporada, né? Um curso 100% online. As inscrições estão fechadas, porque nós estamos no meio da terceira temporada. Vamos lançar uma nova temporada agora em junho, na semana do Dia dos Namorados. Então vai ter muitas novidades, até por conta do Dia dos Namorados, porque casal pleno é um eterno namorado, né? Fala que é namorido e tal, mas é o campo semântico do namoro, ser um casal pleno. E aí, fiquem ligados, né? O pessoal que não me conhecia ainda, se puder me seguir aqui no Instagram. Tem muito conteúdo no meu canal do YouTube sobre casal, né? Sobre família plena, inclusive. E vamos ter muitas novidades mesmo. E é bacana porque não é só para casais, tá, André? Isso eu gosto de falar porque não é óbvio, né? Então é para solteiros, é para casais divorciados, é para terapeutas de casais e é para, de fato, pessoas que gostariam de melhorar. Não precisa estar ruim, nada para fazer o programa, né? O curso. Estado saudável, né? Só exatamente, para melhorar ainda mais. Então, é o princípio do quê? De a gente ativar a energia transformacional do adulto saudável que já habita em nós. Mas que muitas vezes, por tudo isso que a Andrea trouxe, por não olhar para nós, por não investir no próprio autodesenvolvimento, autoconhecimento, cria um monte de projeção e parece que fortalece um paradigma que não é verdadeiro, que depois que casa não é legal. Depois que tem filho, muda tudo. Então, é para desmistificar também. Então, chama desprograme-se. É desprogramar os chips que são tóxicos em nós. A gente está com quanto tempo, ô, Cris? Eu Quanto? acho que nós estamos no máximo uns 7 minutos, 6, 7 minutinhos. Se tiver mais algumas perguntas, né, André? Acho que dá tempo da gente responder mais uma ou duas, né? Algumas perguntas passaram aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar com elas. Eu não consigo, mas eu acho que você consegue aí. Queria Acho que agradecer também quem quiser comentar, né? Divulgar, né, André? Vai ficar 24 horas aqui e depois a gente vai baixar também no nosso IGTV, no canal do YouTube. no meu canal do YouTube também vai estar lá. A Joelma está dizendo que ela concorda plenamente com o que você está falando. Realmente tem muito a ver com a falta na infância e com um esquema mental que acaba sendo repetido na vida adulta. Isso mesmo, Joelma. É isso mesmo, né? Por trás de todo conflito conjugal, inevitavelmente tem questões da infância, tem questões com os próprios pais lá de trás, né? Sim, Então, tanto como nas constelações familiares, é muito bonito ver isso. Quando você se põe diante do seu par amoroso e sim, isso daqui não está se resolvendo, os facilitadores viram você para ficar de frente para os seus pais, para que sim. você consiga resolver aqui com eles aquilo que você não conseguiu resolver e voltar para o seu par amoroso de outra forma. Muito mais Isso inteiro. é maravilhoso, é Lindo, né? mágico. Não Esse é lindo? exercício eu acho demais, eu acho transformacional, É, né, André? é lindo demais mesmo. Gente, olha, foi um prazer muito grande. Eu queria te agradecer, Cris, pela sua grande contribuição. Você é uma querida, sempre está mais do que convidada para vir aqui outras vezes. A gente pode receber sugestão de temas, né, Cris? E a gente desenvolver Claro, outras lives para falar de questões específicas do casal. Hoje a gente falou de um panorama muito geralzão, né? sim, Mas acho que a gente pode entrar em assuntos mais peculiares, porque daí a gente pode se aprofundar mais, né? Se a sim. gente estipula algum assunto específico, a gente consegue se aprofundar mais no tema e receber as partilhas de vocês, as perguntas de vocês. Foi um grande prazer estar aqui.
Queria também super te agradecer pelo convite. Quando você mandou a mensagem, né, mais ou menos 10 dias, fiquei muito feliz com o nosso reencontro, né? E eu tô brincando assim, eu tô achando maravilhoso esses momentos que a gente está tendo de reencontro na pandemia, porque às vezes por conta de Né? agenda mesmo, né, André? Não seria Sim, possível. Então, muito grata. Quando passar tudo isso também, eu estiver em Lorena, né? Minha isso, a mãe gente vai mora em tomar um Lorena. café. A gente vai se Sim, encontrar e com certeza faremos mais movimentos juntas aí. se Muito Deus grata quiser. para todo mundo também que esteve aqui, né? Um beijo, Beijão para beijo, todos. beijo, 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 pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Até mais. Você sabe como é que eu faço para salvar a live, Cris? Sim, a hora que toma só cuidado que você vai fechar, aí vai dar 2 cliques, compartilhar no Stories e ainda vai pedir mais um movimento para você. Aí você vai ver certinho. Não. Mas pode fazer tranquila. Vai. Tem mais um tempinho, né? Sim. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Já tem É. mais perguntas. É bom, tem temas para novas lives aqui. Gostei da. Isso é um bom tempo. Voltar ou não com o ex? Nossa, dá Ai, uma live nem. inteira sobre isso. Nossa, e nem, né? Dá. Tá, acho legal a gente pode aproveitar esses últimos minutinhos, ó, muito bom a abordagem do assunto de hoje. O Beto falando, casal pleno excelente, super recomendo. A Tamara, oi Tamara, Delícia, o Tamara. Raquel Sampaio, ah, faz um, Bianca Freitas, oi Bianca, muito bom. A Ah, oi Bianca que Gilson. estudou com a gente? Não, não é a Bianca que Não, estudou com a não. gente, a Bianca é jornalista. Gostei muito, parabéns a vocês, obrigada. Podia falar sobre voltar ou não com o ex. Muito boa abordagem do assunto de hoje. Falaremos, Beto. Boa noite, obrigada. A gente fala numa próxima, né, Cris? Que hoje já não dá Sim. mais tempo. Que bom que vocês gostaram, que bom que de alguma forma, né, trouxe elementos para vocês se repensarem, se reverem. A Dai, oi Dai, foi muito bom, que venha a próxima. Legal. Muito bom. Então tá bom. Eu só não descobri ainda, Christian, onde é que eu Não, salvo. agora você Eu acho sai. eu acho que na hora que acaba, né, o tempo, a gente tem tanta coisa para falar e você fica pensando, Sim. se eu começar a falar agora, não vai dar tempo, né? Nossa, tem um Mas monte de agora eu coisa acho, aqui. querida, que é só você fechar no xizinho. Olha no xizinho aqui em cima seu. Sim. Vê se você consegue. Daí vai sair, aí vai Ah, aparecer o já vi. comando. Tá.